Bom, pessoal, boa noite a todos. Hoje nós vamos para o nosso quinto estudo sobre a introdução de O Livro de Urântia. A bem da verdade, não haveria necessidade de ter esse quinto estudo, porque na semana passada faltaram apenas 5 slides para terminar, mas como eu já havia falado muitas coisas, achei melhor a gente encerrar. Então, hoje eu vou repetir a questão da Trindade, né, para que fique mais claro, vou encerrar, e aí nós vamos bater papo, vocês, né, vamos conversar, fazer pergunta, tirar dúvidas, e conversando com a Suzana ontem, ela deu uma sugestão que eu achei muito boa, se vocês concordarem, e na semana que vem eu vou repetir a primeira parte, porque a primeira parte que eu fiz é a mais importante. Você entendeu lá? Tudo é derivado. Então, eu vou repetir o nosso primeiro estudo, né? Porque eu acho que aí ele vai fazer uma síntese de tudo aquilo que a gente estudou, porque o resto tudo deriva de lá. Tá? Então, vocês concordarem, semana que vem a gente faz um pequeno repeteco, e seguindo a sugestão de vocês mais para frente, daqui 2, 3 ou 4 meses, a gente repete toda a série, porque nesse meio tempo vocês conseguem amadurecer mais o estudo, né? A apresentação já está finalizada, hoje eu até acrescentei mais um slide hoje, e eu vou compartilhar com vocês lá no Urântia Students, está todo mundo lá, né? Eu vou compartilhar a apresentação com vocês para que vocês possam estudar, tá bom? Se tiverem dúvidas, parem, interrompam, vamos conversando sobre a introdução, e se houver algum outro assunto, a gente conversa logo em seguida, porque vai sobrar tempo para a gente conversar hoje. Pois bem, então hoje nós vamos à parte 5, né, do nosso estudo, esse estudo tem 130 slides, e ele acabou ficando um pouco grande, completo, porque eu percebi que não dá que a melhor forma, não é que não dá, a melhor forma de você ler a introdução, após terminar, ir para os outros documentos, para o documento 105, o 106, o 115 e o 118, porque eles são um aprofundamento da introdução, eles aprofundam os conceitos passados pela introdução. Então, eu acabei juntando também partes daqueles documentos para que a gente pudesse ficar aprofundar um pouco mais o nosso conhecimento, né? Então, eu vou voltar só essa questão das trindades, e para que a gente encerre, e depois a gente bate um papo. A questão da trindade, né? Então, o conceito cristão da trindade, que começou a ganhar reconhecimento perto do fim do primeiro século depois de Cristo, compreendia o Pai Universal, o Filho Criador de Nébadon e a Ministra Divina de Salvington, o Espírito Materno do Universo Local e a consorte criativa do nosso Filho Criador. A bem da verdade, pelo que eu lembro, todas as outras revelações que vieram através do príncipe do Caligacha, do príncipe planetário, quando chegou, de Adão e Eva, de Melquisedeque, todos eles falaram da Trindade. Mas talvez a humanidade não conseguisse ter o alcance do que efetivamente é a Trindade, né? E, obviamente, que após a rebelião, todo esse conhecimento se perdeu, Melquisedeque trouxe, Jesus trouxe para os apóstolos a questão da Trindade, e agora o livro de Urântia detalha, assim como eu nunca vi muito bem detalhada essa questão da Trindade, do eu sou, da origem. Me faz muito mais sentido tudo que o livro explica do que todas as outras coisas que eu li. Essa mesma Trindade do paraíso é uma entidade real. Veja, a Trindade não é uma personalidade, mas uma realidade verdadeira e absoluta. Contudo, mesmo sem ser uma personalidade, é compatível com as personalidades coexistentes, as personalidades do Pai, do Filho e do Espírito. Foi aquela analogia que eu fiz com uma empresa. Uma empresa, ela é uma entidade, e ela é composta por pessoas, mas todas as pessoas compõem aquela impressão, compõem uma entidade chamada empresa. A empresa não tem uma personalidade, mas as pessoas que trabalham nela têm uma personalidade.
que é o caso, por isso que ele fala que são as personalidades do Pai, do Filho e do Espírito. A Trindade é uma realidade da deidade. A gente sabe que a Trindade veio, né, para justamente sair, para que o eu sou pudesse sair da absolutez, né, que é uma supersomatória e realiza-se na conjunção de três deidades do paraíso, que é o Pai, o Filho e o Espírito. Cada um por si só, o Pai, o Filho e o Espírito, não é a Trindade, mas os três juntos representam a Trindade. As qualidades, as características e as funções da Trindade não são a simples soma dos atributos das três deidades do paraíso. As funções da Trindade são, de um certo modo, únicas, originais e não totalmente previsíveis a partir de uma análise dos atributos do Pai, do Filho e do Espírito. E aqui é uma coisa curiosa, porque se a gente vê pelo livro que o Pai, ele cria o Filho como uma personalidade absoluta, esse Filho chega a ter atributos diferentes do Pai, mas o curioso é que esse Filho saiu do Pai. Do mesmo modo, o Espírito é criado a partir do Pai e do Filho, ele também tem atributos, né? Então, eles falam, não são totalmente previsíveis a partir de uma única análise do atributo. Quer dizer, o Filho vai ser igual ao Pai, porque saiu do Pai? Não. Ele vai ter também, ele vai ser muito semelhante, mas ele vai ter as características próprias dele. As trindades são não pessoais, nelas próprias e por elas próprias, mas não contradizem a personalidade. Lembram dessa figura que eu mostrei? Que do lado da evolução, para o lado da evolução finita, né, de Avona, a evolução no tempo e no espaço, o Pai, o Filho e o Espírito se relacionam como personalidades, porque personalidade só se relaciona com outra personalidade. Então, são os relacionamentos com a criação. Quando as três deidades estão juntas, elas têm a relação com o absoluto, com a infinitude, que é exatamente o absoluto inqualificável, o absoluto universal e o absoluto, fugiu o nome, e o absoluto universal. É o absoluto universal, absoluto inqualificável e absoluto da deidade. Eu esqueci de pôr aquela outra parte aqui. Então, a Trindade, no fundo, apesar de eu colocar a divisão, como personalidade ela vem para os universos, como Trindade ela vai para os absolutos. Elas abrangem-na antes e correlacionam-na em um sentido coletivo com funções impessoais. As trindades são, pois, sempre uma realidade da deidade, mas nunca uma realidade da personalidade. Por isso que eu fiz a divisão aqui. Os aspectos da personalidade de uma trindade são inerentes aos seus membros individuais, isto é, ao Pai, ao Filho e ao Espírito. Enquanto pessoas individuais, eles não são aquela trindade. Apenas como um coletivo, Pai, Filho e Espírito, são a trindade. E assim é a trindade. Todavia, a trindade é sempre inclusiva de toda a deidade que ela engloba. A trindade, ela é a unidade da deidade, lógico. Se nós temos o Pai, o Filho e o Espírito, e eles unidos, eles representam a unidade, eles representam a trindade, né? Então, é a unidade, a união das três deidades. Se tiver dúvida, perguntem, hein? A trindade existencial do paraíso. Quem é a trindade existencial? É o Pai universal, Filho eterno e Espírito infinito. A trindade do paraíso original e eterna é existencial, quer dizer, ela sempre existiu. E foi inevitável. Inevitável por quê? Porque o eu sou, como sendo absoluto e preso na sua absolutez, ele precisou criar alguém fora dele mesmo, o Pai universal, foi quando ele criou o Filho. E ele e o Filho criaram o Espírito, ele criou. Então, ele saiu da absolutez, ele deixou de ser único, o Pai universal. Por isso que foi inevitável, senão não haveria criação. Essa trindade sem começo era inerente ao fato da diferenciação entre o pessoal e o impessoal. Pelo livre-arbítrio do Pai,
e realizou-se quando a sua vontade pessoal coordenou essas realidades duais por meio da mente, o Pai, o Filho e o Espírito. A união eterna na deidade do Pai universal, ao Filho eterno e ao Espírito infinito é existencial realmente, é a única coisa realmente existencial. Mas todos os potenciais são experienciais. Isso nós vamos ver mais em detalhes novamente na semana que vem, lá com o início da introdução. Lembra, o eu sou, né, que é a origem de tudo, ele tem toda a potencialidade, mas nunca experienciou esta potencialidade. Por isso que todos os potenciais são experienciais. Por isso a criação dos universos no tempo e no espaço para experienciar. Logo, essa trindade constitui a única realidade da deidade que abraça a infinitude. Por quê? Porque esta trindade é a própria infinitude, é o próprio eu sou. E, portanto, é nela que ocorrem os fenômenos no universo da realização de Deus o Supremo, Deus o Último e Deus Absoluto, que são o quê? Os deuses experienciais, né? Porque se é tudo potencial e nós estamos em um universo experiencial, tudo aquilo que está sendo criado está criando uma deidade, só que é uma deidade experiencial. E essa deidade experiencial é Deus o Supremo, Deus o Último e o Deus Absoluto, que é a síntese deles. A bem da verdade, se você olhar, quando a síntese do Filho é o Pai, a síntese do Espírito, no fundo, né, sempre volta, você tem a Trindade, mas sempre o primeiro, alguma coisa sintetiza tudo aquilo lá. A atitude da Trindade para com o universo, né? Então, agora sim, as deidades pessoais têm atributos, o Pai, o Filho e o Espírito. Mas é difícil haver coerência em falar da Trindade como tendo atributos, né? Essa coligação de seres divinos deve, mais apropriadamente, ser encarada como tendo funções. E nós estudamos isso duas aulas atrás, vou mostrar para você as funções. Tais como a administração da justiça, as atitudes da totalidade e a ação coordenada e o supercontrole cósmico. Alguém, como nós conversamos na semana passada, alguém tem que gerenciar esse universo. Alguém tem que disponibilizar a energia, essa energia de atração, para que mantenha uma coesão com toda a energia que circula pelo universo. Como é que todos os planetas se mantêm localizados aonde eles estão localizados? Então, tem alguma energia, alguma coisa que tem que manter tudo isso, uma ordem em tudo isso e atrair e ter o equilíbrio perfeito. São leis de física, bem da verdade, né? Essas funções são ativamente supremas e últimas dentro dos limites da deidade absoluta, no que concerne a todas as atividades vivas de valores da personalidade. Quer dizer, tudo aquilo que tem de valores, os valores são como nós evoluímos no universo, o absoluto, o que é o último, o valor mais elevado, estão dentro dessas deidades aqui. E aqui que ficou faltando, né, os absolutos, aqui é Pai, Filho e Espírito, e os absolutos, a gente viu, é o absoluto da deidade, qualificado, o absoluto inqualificável e o absoluto universal, que é quem equilibra esses dois aqui. E qual é a atitude da Trindade para com o universo? Né? Qual é a atitude dessa Trindade para com o finito, que são os 7 superuniversos e o espaço exterior? Como é que elas agem em relação a essa parte finita? O máximo de autolimitação da Trindade é sua atitude para com o finito. A Trindade não é uma pessoa, nem o Ser Supremo é uma personalização exclusiva da Trindade. O Supremo, entretanto, é o que mais se aproxima de uma focalização do poder de personalidade da Trindade, e de um modo tal que ela seja compreendida pelas criaturas finitas. Daí o fato de a relação da Trindade com o finito ser chamada algumas vezes da Trindade da Supremacia, porque ele se relaciona através do Supremo com todo o universo em evolução.
A atitude para com o absonito. A gente lembra que o absonito está relacionado à parte exterior dos 7 superuniversos, que está em evolução ainda. São 4 partes que não estão formadas, mas estão em desenvolvimento. Então, enquanto aquilo que está no superuniverso é o finito, isto é, ele está sujeito ao tempo e ao espaço, aquilo que está no espaço exterior é absonito, isto é, ele transcende o tempo e o espaço. E por que que você sai do tempo e espaço finito, passa para a transcendência do tempo e do espaço, para depois chegar no absoluto? Porque não dá para pular, né, fisicamente do finito para o absoluto. Você tem que passar por um nível intermediário. Assim como antes do gelo virar vapor, ele passa pelo estado líquido, né? Então, qual é a atitude para com o absonito? Isto é, com aquela parte da evolução que vão ocorrer após o desenvolvimento dos 7 superuniversos. A trindade do paraíso tem uma relação com aqueles níveis de existências que são mais do que finitos, mas menos que absolutos. E essa relação, algumas vezes, é denominada trindade da ultimidade. Por que eu pus isso aqui? Porque eu demorei muito tempo para descobrir o que era a trindade da supremacia. Eu não lembrava, e muito menos a trindade da ultimidade. Nada mais é como a atitude da trindade do paraíso para com este mundo absonito, é chamado trindade da ultimidade. E a atitude da trindade para com o finito é chamado da trindade da supremacia. Por que é supremacia? Porque aqui está sendo criado Deus o Supremo. E aqui está sendo criado Deus o Último. Por que é o Último e Supremo? Foi o nome que o livro deu. Nem o Último, nem o Supremo são inteiramente representativos da trindade do paraíso. Nem pode ser. Quem é o representante mesmo é o Pai, o Filho e o Espírito. Mas em um sentido determinado e para seus respectivos níveis, cada um parece representar a trindade durante as eras pré-pessoais do desenvolvimento do poder experiencial. Quer dizer, antes de lá, eles podiam representar mais. E a atitude absoluta da trindade do paraíso tem relação com as existências absolutas. Então, veja, nós vimos que os níveis de realidade do universo são finito, absonito e absoluto. Então, a essa atitude da trindade, quando, após o desenvolvimento do finito e do absoluto, a relação vai ser absoluta e culmina com a ação da deidade total. A trindade infinita envolve a coordenação de todas as relações de triunidade da primeira fonte centro. Nós vamos ver agora o que são triunidades, já, né? E a primeira fonte centro é o nome do Pai universal que trabalha como absoluto da deidade aqui. Então, sempre que você ler a primeira fonte centro, é o Pai universal relacionado a esta absoluto da deidade. Isto é, o eu sou, que por um ato da vontade se limitou e se chamou Pai universal. E, consequentemente, torna-se bastante difícil para as personalidades captá-las. Na contemplação da Trindade, enquanto infinita, não ignoreis as 7 triunidades, que nós vamos estudá-las. Assim, pois, certas dificuldades de entendimento poderão ser evitadas e alguns paradoxos parcialmente resolvidos. E nós vamos ver o porquê disso. A associação das 3 deidades do paraíso. A trindade do paraíso, a associação das 3 deidades do paraíso, o Pai, o Filho e o Espírito, deveria ser lembrado que a trindade do paraíso implica uma função tríplice. A função absoluta, que é essa daqui, a função transcendental, que é a trindade da ultimidade, eu pus aqui para a gente entender em gráfico, e a função finita, que é a trindade da supremacia. Então, é isso aqui, ó. Esta mesma trindade, ela tem uma função absoluta aqui, uma função finita aqui, e uma função última aqui. Aqui é o absoluto, aqui é o finito, e aqui é o absoluto. A trindade do paraíso é, em todo e qualquer tempo, todas e quaisquer uma delas. Do mesmo jeito que o Pai, ele atenua
a sua infinitude, todo o seu potencial para o Filho eterno, e o Pai e o Filho atenuam ainda mais a si próprios para o Espírito infinito, aqui essa trindade tem uma atenuação aqui, né? São atenuações de níveis vibratórios, segundo o meu entendimento. Porque sempre é a trindade, sempre é o Pai, sempre é o Filho, sempre é o Espírito. Ficou claro isso para vocês? Bom, essas são as três deidades do paraíso. Agora, nós sabemos que tudo está relacionado ao desenvolvimento da experiência, né? Que o eu sou, o Pai universal, quis fazer as experiências. E aí, o que está sendo criado? As trindades experienciais. Porque tudo, se a gente olhar, é trindade, tudo forma trindade no universo, né? Então, vai ser formado o que a gente chama de a trindade absoluta, que é relativa ao Deus Supremo, Deus o Último, e o consumador do destino universal, que não é revelado no livro de Urântia. E quando isso daqui vai ocorrer após o término que nunca vai acontecer o término da criação, e a trindade última, que vai ser composta por Deus o Supremo, personalidades criadoras supremas e os arquitetos do universo mestre. Então, a trindade do pós-Avona são experienciais. O que quando você lê pós-Avona, o que significa? São os mundos do tempo e do espaço. São os 7 universos, 7 superuniversos. São inerentes à criação de 2 níveis subabsolutos, porque estão abaixo do absoluto, e evolutivos, de manifestação da personalidade em poder no universo mestre. Que são os 7 superuniversos, é o nosso mundo finito. A primeira e a segunda trindade experienciais não podem ser infinitas, porque elas abrangem deidades derivadas. É lógico, o infinito é só a primeira trindade do paraíso. Essas daqui, elas tiveram um início. Então, essas trindades experienciais que estão sendo criadas, elas não podem ser infinitas. Deidades que evoluíram por meio da realização da experiência, da realização da factualização experiencial de realidades criadas ou manifestadas pela trindade existencial do paraíso. A infinitude da divindade está sendo constantemente enriquecida, quando não ampliada, pela finitude e pela absolutude da experiência entre a criatura e o Criador. Obviamente que o Pai universal, essa trindade, ela não teria o que crescer. Ela não tem, ela já é o próprio absoluto, está tudo dentro dela o potencial. Mas quando ele fala que ela é enriquecida, é porque a experiência está trazendo todo aquele potencial para ser testado na prática. É a mesma coisa, você constrói um carro maravilhoso, mas você nunca colocou ele na estrada, você nunca testou, você nunca viu se aquilo que você tem lá, aquele potencial que você tem, por exemplo, como um carro, ele funciona mesmo, ele vai aguentar o tranco. Então, essas trindades é como se fossem o teste de todo o potencial que tem dentro das trindades existenciais. A trindade última, atualmente em evolução, consistirá finalmente no Ser Supremo, nas personalidades criadoras e nos arquitetos absolutos do universo mestres, planejadores únicos do universo que não são criadores nem criaturas. Deus, o último, final e inevitável, adquirirá poder e personalizar-se-á como deidade e consequência da unificação dessa trindade última experiencial. Então, esta trindade, né, o Deus Supremo, essas personalidades e o arquiteto, estão formando um ser chamado a trindade última. Um exemplo, pode até parecer meio bobo, mas fácil de entender, digamos assim, essa trindade última é que nem uma bexiga, né? Essa bexiga que a gente usa em festa, ela é vazia. O que vai preencher essa trindade última? As experiências que vão acontecer dentro desse universo.
A mesma coisa aqui no mundo, no lado absoluto. A mesma coisa a trindade absoluta. É como se fosse uma bexiga. O que vai preencher essa trindade? As experiências que vão acontecer dentro dos mundos finitos dos 7 superuniversos. A trindade absoluta, a segunda trindade experiencial, agora em processo de realização, consistirá em Deus o Supremo, Deus o último que está sendo realizado aqui, e o não revelado consumador do destino do universo. Essa trindade funciona tanto nos níveis pessoais quanto suprapessoais, quer dizer, nos níveis imediatamente além do pessoal, e mesmo nas fronteiras do não pessoal, que seria do absoluto. E a sua unificação na universalidade experienciaria a deidade absoluta, que depois vou explicar no final para vocês. Então, vocês veem que tudo vai formando trindade, né? A trindade sempre, ou esse Deus Supremo vai ser preenchido pela experiência, essas personalidades criadoras que criaram tudo também vão participar dessa experiência, assim como os arquitetos, e eles vão formar a síntese, essa é a melhor palavra, a síntese de tudo que eles estão fazendo, formam essa trindade última. A síntese de tudo que eles fizeram, formam esta trindade absoluta. Aí você pergunta, e por que forma a trindade? Porque ela vai voltar para o absoluto. Ela vai criar um Deus ou absoluto, né? E essas trindades todas, elas vão dar origem ao que se chama a trindade das trindades. Então, a trindade das trindades, ela vai compreender a trindade do paraíso, a trindade última, que é chamada Deus o último, e a trindade absoluta, que é chamada Deus o absoluto. E isto daqui, nós podemos dizer que se essa trindade é infinita, ela tem todo o potencial, este Deus absoluto, esse Deus o último, eles correspondem ao corpo experiencial desta trindade do paraíso. Então, a trindade do paraíso, que é infinita, é somente potencial, ela está criando um corpo experiencial, que é este corpo aqui. Ficou claro isso para vocês? É muito difícil, Ângela? Você está rindo, mas é muito difícil entender? É difícil compreender. Dá para entender conforme você vai explicando, mas aí colocar tudo dentro e falar, não, aí é difícil. Então, não se preocupe com isso, porque isso depois vai fazer sentido. Porque o que a gente está fazendo é caminhando para mostrar a síntese de toda essa evolução. Uhum. Então, o porquê que tem toda essa evolução, o que está acontecendo durante essa evolução, e qual é que vai ser a síntese da evolução. Pô, mas você fala, os 7 superuniversos não tem nenhum em luz e vida, a gente não sabe qual é o nível de desenvolvimento dos 7 superuniversos, então, isto que nós estamos conversando é algo infinitamente longe para a nossa mente. Uhum. Mas ele tem uma lógica, porque ele nos mostra o começo, o meio e o fim da evolução. Mesmo que essa evolução não acabe, mesmo que tão logo se atinja a trindade das trindades, haja toda a síntese, com certeza vão haver novos significados e valores para continuar a evolução. Então, ela teoricamente não tem fim, mas para a nossa mente tem um começo, né, do eu sou, da trindade com os universos do tempo e do espaço, e o final, que é a síntese de tudo isso, que é onde onde a trindade inicial cria o seu corpo experiencial. É isso que está acontecendo aqui. Esse é o final. Os filósofos do universo, olha, veja que tem filósofos no universo, postulam uma trindade das trindades. Eles não têm certeza disso daqui, mas não são capazes de visualizar a personalização dela. Isto é, como ela vai se integrar a este infinito. Essa que é a questão. Possivelmente equivaleria à pessoa do Pai Universal, quer dizer,
ela voltaria, essa trindade, o que ele está dizendo que, a bem da verdade, essa trindade do paraíso, o Pai universal é o início de tudo, né? Então, quando terminar tudo isso, isso daqui vai ser o próprio Pai do paraíso que criou o seu corpo experiencial. Todavia, a pessoa do Pai do paraíso no nível conceitual do eu sou. Todavia, independentemente de tudo isso, a trindade original do paraíso é potencialmente infinita, posto que o Pai universal é realmente infinito. Mas a grande beleza de tudo isso é a integração do finito no infinito. Da mesma forma como a nossa evolução é a fusão da nossa alma que estamos criando nos universos do tempo e do espaço, com o nosso ajustador do pensamento, que é o fragmento do Pai do universal em nós. Então, nós estamos aqui realizando aquilo que depois vai ser realizado em termos cósmicos. Este corpo finito vai se fundir a este corpo, ao próprio eu sou, essa trindade do paraíso. Do mesmo jeito que o ajustador e a nossa alma se fusionam para tornar um ser de uma substância diferenciada. Muito bem, o que são as triunidades que nós conversamos, né? Captar o conceito da associação da trindade Pai, Filho e Espírito prepara a mente humana para a apresentação posterior de algumas outras relações tríplices. Tudo são relações tríplices. A razão teológica pode satisfazer-se plenamente com o conceito da trindade do paraíso. Mas as razões filosóficas e cosmológicas requerem o reconhecimento de outras associações trinas da primeira fonte centro. É lógico, porque se ele se manifestou como filho, se manifestou como pai, como espírito, e a partir do espírito houve outras atenuações, onde foram gerados os espíritos mestres, e o Deus, o cétuplo, e assim por diante, obviamente tem outras associações trinas. Daquelas triunidades nas quais as funções infinitas estão em várias capacidades, não pai de manifestação universal. As relações do Deus da força, energia, poder, causação, reação, potencialidade, factualização, gravidade, tensão, arquétipo e princípio da unidade são capacidades não pai, porque o pai é personalidade, então elas estão relativas aos absolutos. Ao tentar efetuar a descrição das 7 triunidades, a atenção é dirigida para o fato de que o Pai universal é membro primordial de cada uma delas. Então, sempre que se falar numa triunidade, o Pai universal participa dela. Ele foi e para sempre será o primeiro Pai fonte universal, o centro absoluto, a causa primal, o controlador universal, o energizador ilimitado, a unidade original, o sustentador irrestrito, a primeira pessoa da deidade, o arquétipo cósmico primordial e a essência da infinitude. O Pai universal é a causa pessoal dos absolutos. Ele é o absoluto dos absolutos. A gente pode fazer uma analogia, voltando àquela história da empresa. Se o pai, como a gente fala, né, o pai é o único empregador do universo. Se ele tem uma empresa para criar um produto chamado finito, ele tem que, por si só, prover toda matéria-prima para que isso possa ser possível. Isso é claro para vocês? Vocês podem olhar tudo isso como uma empresa. Não tem nada de errado, porque é um empreendimento do Pai Universal de criar a experiência. Isso pode parecer estranho, porque quando você vai em termos religiosos, tudo parece nebuloso, não, porque tudo muito longe da gente, e a gente não traz, a igreja não traz Deus para a matéria, para a realidade do dia a dia. Tudo aqui é de Deus. Bem ou mal, tudo isso aqui é de Deus. Está dentro do Pai Universal. E se saiu do Pai Universal, tem que voltar para o Pai Universal.
Por isso que os universos todos estão se espiritualizando. Por isso que nós, seres de livre-arbítrio, temos que escolher fazer a vontade do Pai, porque os que não escolherem a vontade do Pai não vão ter lugar no universo espiritualizado. E fazer a vontade do Pai significa aceitar os valores, ter a moralidade e querer se fusionar com o ajustador do pensamento. Porque senão não haverá continuidade. Não dá, o universo está retornando, entre aspas, ao Pai. Ele veio, digamos assim, para o fundo do poço. O Pai manda os seus fragmentos experienciar o fundo do poço, que seria a matéria mais densa possível, a matéria totalmente inconsciente, totalmente longe dos atributos dela do paraíso, de toda a glória que deve ter, onde, através dessa experiência de dominar em poder esta matéria que está no fundo do poço, é a experiência que o Pai faz para levá-la de volta. É o filho pródigo que eu sempre falo. É o filho pródigo que saiu do mundo, a diferença é que lá o pai atua, aqui, né? Nesse caso, o pai atua diretamente para resgatar esse filho pródigo, que caiu lá no fundo do poço e está na parte mais densa do universo. Então, não tem essa coisa mística da igreja, porque Deus lá no céu, não, cara, está tudo aqui, Deus está aqui do teu lado, está tudo aqui na terra. Nós temos que ver Deus no dia a dia, em todas as coisas, porque é o único meio que a gente tem de trazê-lo verdadeiramente. Fazer a vontade do Pai significa que essa vontade, ela sabe como resgatar a matéria, a mente concreta não sabe. Se você olhar o caos do nosso mundo, você vai ver que isso tudo é coisa da mente concreta. Se você traz o espírito para cá, ele vai trazer as soluções dos potenciais do universo para resolver este caos aqui. É por isso que tem que fazer a vontade do Pai. Não é por nada, coisa, sabe, que o pessoal fica lá. Não precisa, pessoal, a coisa é mais simples, teoricamente. O que é difícil é fazer. Mas a coisa não é tão cheia de mimimi como se põe na igreja, nas coisas todas. Ao meu ver, né? Posso tentar estar enganado. Se bem que algumas vezes a humanidade haja alcançado uma compreensão da Trindade, das três pessoas da deidade, a coerência exige que o intelecto humano perceba que há algumas relações com todos os sete absolutos. Entretanto, nem tudo que é verdadeiro sobre a Trindade do paraíso é necessariamente verdadeiro sobre a triunidade, pois uma triunidade é algo diferente de uma trindade. Sob certos aspectos funcionais, uma triunidade pode ser análoga a uma trindade, mas não é nunca homóloga à natureza da trindade. As triunidades são como grandes rodas volantes, gerando o equilíbrio funcional da infinitude. Então, está aqui porque que tudo isso daqui tem equilíbrio. Porque essas triunidades, rodas volantes, se eu entendo o que é isso, seria como que se fossem máquinas. Máquinas ou alguma coisa que contrabalança, alguma coisa tem que contrabalançar toda essa expansão do universo. Alguma coisa do paraíso tem que contrabalançar, porque se você olhar pela física, você põe muito peso de um lado, o outro lado sobe ou desequilibra. Então, essas triunidades são como grandes rodas volantes, gerando o equilíbrio funcional da infinitude. São unificação da unicidade dos sete absolutos da infinitude, que a gente viu. São as presenças existenciais das triunidades que capacitam o Pai Eu Sou a experienciar a unidade da infinitude funcional, a despeito da diversificação da infinitude nos sete absolutos. A primeira fonte centro é o membro unificador de todas as triunidades. Nele, todas as coisas têm os seus começos inqualificáveis, quer dizer, não estão qualificados, eles estão como potenciais, e as suas existências eternas e os seus destinos infinitos. No Pai consistem todas as coisas. Para a gente lembrar e associar isso, nós vimos na aula 4, na aula 3,
se vocês lembrarem, eu coloquei as funções, né, de todos os seres. Ó, a primeira fonte centro é o Pai Eterno e também o arquétipo do paraíso. Eu falei as funções de todos eles. E aí eu peguei nessa relação da primeira fonte centro com os 6 absolutos, aqui eu mostrei apontando, mas aqui nós vamos ver que tudo isso daqui são as triunidades que estão fazendo o quê? O surgimento da ilha, do paraíso, com o surgimento de Avona, com o surgimento de todos os universos. Então, o Pai pega todo o potencial que tem aqui nos absolutos, né? E através da Trindade, da Ilha do Paraíso e de Avona, ele expande e faz a experiência. Lembra, ó, a primeira fonte centro, sua relação com o universo. As forças da gravidade dos universos convergem para o centro da gravidade do paraíso interior. Então, isso que eu vou mostrar está absolutamente ligado àquilo que nós conversamos na primeira aula, na aula número 4, no estudo número 4. E, por exemplo, essa primeira fonte centro, ela se liga com quem, né? Para ser o arquétipo da Ilha do Paraíso. Como é que como a energia sai? Então, a gente vê aqui, ó, a primeira triunidade é um agrupamento do Pai Universal, do Filho Eterno e do Espírito Infinito. O que elas são? Então, isso daqui é a própria Trindade. A união tríplice do amor, da misericórdia e da ministração. Essa é a triunidade da volição infinita, confere os elementos para a evolução, porque é o quê? É a origem de tudo. É o Pai, o Filho e o Espírito. Como é a união tríplice do amor, então são a personalidade, não é a união deles como trindade, que aí seria o equivalente ao absoluto. E qual que é a atuação? Associação divinamente fraternal, amante das criaturas, de ação paternal promotora da ascensão. Atua por meio do eterno presente e todo o fluir passado, presente e futuro do tempo. As personalidades divinas dessa primeira triunidade são a dos deuses que conferem a personalidade, outorgam o espírito e dotam a mente. Quem confere a personalidade? O Pai Universal. Quem é que outorga o espírito? O seu fragmento, o Pai Universal. Quem é que dota a mente? O Espírito Infinito. Então, isso é uma triunidade, nessa questão da função dele em relação ao universo. Qual é a segunda triunidade? É a união do Pai e Filho. Por quê? Por que Pai e Filho? Porque a união com Pai e Filho é quando surge a Ilha do Paraíso. Lembra? Quando o Pai e o Filho, o Pai cria o Filho, que é a sua personalidade absoluta, imediatamente surge a Ilha do Paraíso, que é o ponto de apoio para toda a criação. E do agente conjunto, que é o espírito, né? Então, é a triunidade do arquétipo do poder. Determina os arquétipos da configuração cósmica, porque a partir da Ilha do Paraíso, tudo vai se manifestar. Então, ele fala, a atuação do menor ultímato, que é a menor partícula que existe, a maior das organizações materiais, que são os superuniversos, sempre o arquétipo físico da configuração cósmica é derivado da função dessa triunidade. Está tudo aqui, todos os arquétipos, todo o plano de desenvolvimento dos universos, superuniversos, está tudo aqui, sai daqui. A terceira triunidade é composta pelo Pai Universal, pela união do Filho e Espírito com o absoluto da Deidade. Isso daqui no gráfico seria isso daqui, ó, com o Pai Universal, com este absoluto da Deidade aqui, ó, dentro do absoluto, tá vendo? São aqueles seres junto com o absoluto da Deidade, que é a primeira manifestação da primeira fonte centro, quando ela se personaliza e sai do eu sou, né? A triunidade da evolução do espírito. Desde a potência do espírito até o espírito do paraíso, todo espírito encontra expressão de realidade nessa associação trina de pura essência do espírito do Pai.
os valores ativos do espírito do Filho, espírito, e os potenciais ilimitados do espírito do absoluto da deidade. O absoluto da deidade é quem faz, o absoluto da deidade é o próprio Pai também, né? Autolimitado. A quarta triunidade é o Pai e Espírito, então é a união do Pai e do Espírito, a ilha do paraíso e o absoluto do inqualificável. Eu devia ter posto a coisinha aqui. Então, quem Pai e Espírito, ou ilha do paraíso e absoluto inqualificável. Então, ó, aqui, ó, ilha do paraíso, o Pai com o Espírito e o absoluto inqualificável. Quem é o absoluto inqualificável? É o Deus como possibilidade sem fins. É aquilo onde o Pai universal se diferenciou, né? Ele deixou aquele potencial e se limitou como Pai universal. Então, é a triunidade da infinitude da energia. Corresponde à força e energia, óbvio, porque todo o potencial da energia tem que sair do absoluto inqualificável. Nesta triunidade, eternizam-se os começos e os fins de toda a realidade da energia, desde o potencial do espaço até a monota, que é a energia básica do paraíso. O paraíso é o centro da ativação da energia força do cosmos, a posição no universo da primeira fonte centro, o ponto focal cósmico do absoluto inqualificável e a fonte de toda energia. Ele controla absolutamente as unidades fundamentais da energia cósmica e libera-as do alcance do absoluto inqualificável. Por que ele tem que fazer isso? Porque o absoluto inqualificável, ele tem todo o potencial. Eles têm que pegar este potencial e trazer para a manifestação. Porque se eles não trouxerem, isso daqui fica em potencial aqui em cima. Então, ele pega o potencial de lá, traz, é como, né, usar um termo meio forte, é como se arrancasse aquilo do absoluto, do absoluto inqualificável e desse um sentido àquela energia para que ela se manifestasse no universo. Ficou claro isso para vocês? Porque se eles não liberarem do absoluto inqualificável, aquela energia vai estar lá em cima, vai estar presa lá em cima. Ela vai estar como potencial. Claro isso? Bom, a quinta triunidade, ela corresponde ao Pai universal, ao absoluto universal e ao absoluto inqualificável. É a triunidade da infinitude reativa. Por que aqui a gente tem que pensar, né? Por que a triunidade da infinitude reativa? Esse agrupamento produz a eternização da realização da infinitude funcional de tudo que é realizável dentro dos domínios da realidade da não-deidade. Por que ele reage? Porque ele traz do absoluto inqualificável para cá. Essa triunidade manifesta uma capacidade reativa ilimitada às ações arquetípicas volicionais, causativas, tensionais e a presença das outras triunidades. Por quê? Porque o Pai universal, o que aconteceu? Ele se limitou, ele saiu da sua absoluteza aqui por um ato de vontade, então ele reagiu, ele teve uma reação ao sair da sua absolutez. Ele teve uma ação, né? Por isso que a eternização da realização da infinitude funcional. Por isso que ele fala, as ações arquetípicas, volicionais, tudo que é vontade, de causas, de tensões e as presenças das outras triunidades. A sexta triunidade corresponde ao Pai universal, ao absoluto da deidade, aqui é o absoluto universal, e o absoluto universal. É a associação da deidade no cosmos, a imanência da deidade em conjunção com a transcendência da deidade. É a última expansão da divindade até os níveis da infinitude, na direção daquelas realidades que estão fora do domínio da realidade deificada. E a sétima e última triunidade é o Pai universal, o agente conjunto que é o Espírito e o absoluto universal. A integração dos aspectos variáveis da realidade factualizada e compensação dos diferenciais inerentes da realidade incompleta. Alguém tem que realizar
é como se fosse um buraco, essa questão da realidade está incompleta. Alguém tem que compensar esse vazio, aquele vazio que estão naqueles seres do Ser Supremo e do Último, que não estão ainda preenchidos, né? Então, o agente conjunto integra universalmente os aspectos funcionais variáveis de toda a realidade factualizada em todos os níveis da manifestação, no finito, transcendentais e absolutos. O absoluto universal compensa perfeitamente os diferenciais inerentes aos aspectos variáveis de toda a realidade incompleta, potencialidades ilimitadas da realidade da deidade, volicional ativa e causativa, as possibilidades sem fim da realidade não deificada, estática e reativa, nos domínios incompreensíveis do absoluto inqualificado. Cara, é complicado. A gente lê isso aqui, a gente lê, tem que ler, estudar e olhar no gráfico, porque você fala por que ele compensa, né? Bom, as trioridades. Que o Sadler escreveu isso aí. Como é que é? Quando me dizem que o Sadler escreveu isso aí, eu digo... Cara, se o Sadler... A identidade do livro está aí, né? Porque jamais alguém ia conseguir. Não, você descreveu... O cara teria que ter uma criatividade maravilhosa para ser ele, descrever os 7 superuniversos, descrever em detalhes todas as hierarquias que tem nesse superuniverso, a função da trindade, dos absolutos. Ele teria que ter uma criatividade maravilhosa para poder inventar uma história dessa. Porque, se você olhar, até é fantástico lá o Harry Potter, o Senhor dos Anéis, mas são realidades daqui. Agora, você criar realidades do espaço, do cosmos, com essa clareza, com esse detalhe, um cara sozinho, parabéns. 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 Bom, e o que são as trioidades? Há algumas outras relações trinas que têm uma constituição do tipo não pai, isto é, o pai não participa, mas elas não são triunidades reais e sempre se distinguem das triunidades do tipo pai. Elas são chamadas de modos variados, triunidades associadas, triunidades coordenadas e triodidades. Por isso que o livro prefere chamar triodidade, para que a gente não confunda com a triunidade. Eles foram bonzinhos, porque a gente já nem entende o que é a triunidade, e aí se eles chamassem de triunidade associada, daria mais confusão ainda. Então, as triunidades, elas não têm o pai participando dela. Elas são uma consequência da existência das triunidades, que elas dependem das triunidades. A possibilidade para esse crescimento experiencial torna-se uma realidade no universo por meio das relações de triodidades que se impingem ao Supremo e que passam a fazer parte dele. Então, veja, essas triodidades, enquanto as triunidades, elas estão dando sustentação e suporte a toda a manifestação, essas triodidades, elas já dizem respeito ao Supremo. Elas existem para a criação do Supremo e começam a fazer parte dele. Essa é a grande diferença. Uma está relacionada ao infinito, ao suporte, à empresa, outra está relacionada ao produto, né? Que essa empresa do universo quer, que é a criação do Supremo. Então, são 2 triodidades só, graças a Deus, né? É a triodidade da factualidade ou da realidade, que ela é constituída do Filho Eterno, a Ilha do Paraíso e o Espírito, que é o agente conjunto. Então, a gente vê que o Pai não participa, e ela é a coordenação da soma de toda a realidade já em realização. Então, o Filho Eterno é o absoluto da realidade do Espírito, a personalidade absoluta. A Ilha do Paraíso é o absoluto da realidade cósmica, o arquétipo absoluto. O agente conjunto é o absoluto da realidade da mente, o coordenador da realidade absoluta do espírito e a síntese da deidade existencial da personalidade poder. Então, tudo isso daqui, eles estão ligados ao absoluto, isto é, o que é absoluto? Que não tem nada acima deles. É o último, é a coisa mais elevada, mais suprema que a gente tem aqui. Então, tudo parte daqui.
Essa associação trina realiza a coordenação da soma total da realidade factualizada do espírito, do cosmos e da mente. É inqualificável na factualidade. Quer dizer, ela está fazendo, pelo que eu entendo, ela está preenchendo aquele balão, aquela bexiga do Supremo. Porque ela, como é a última, né, ela está fazendo a coordenação da soma total da realidade em realização. Isso é factualizado. Já a triodidade da potencialidade, a gente já é fácil entender. Ela está relativa aos absolutos, porque se aqui está relativo à manifestação, aqui só pode estar relativo à fonte original, aos absolutos. A integração de toda a realidade da energia latente. Então, a intersociação dos reservatórios da infinitude de toda a realidade da energia latente do espírito, da mente e do cosmos. Essa associação produz a integração de toda a realidade da energia latente. E é infinita em potencial. Então, todo o potencial está aqui. A gente já sabe disso. Só que agora eles deram um nome, né? Triodidade da potencialidade. Os três absolutos da potencialidade operam no nível puramente eterno do cosmos, pois nunca funcionam como tais em níveis subabsolutos, isto é, em níveis que não sejam absolutos. Nos níveis descendentes da realidade, a triodidade é potencialidade manifestada como o último e o supremo. Triunidades e triodidades. Do mesmo modo que as triunidades estão primariamente ocupadas com a unificação funcional da infinitude, as triodidades estão envolvidas com o surgimento cósmico das deidades experienciais. Foi aquilo que eu falei. As triunidades estão ligadas aos 7 absolutos da infinitude, né? As triodidades estão ligadas ao quê? Às deidades experienciais. É óbvio, é que isso fosse um balancinho. Se você tem uma coisa para o lado de lá, você tem que ter uma coisa para o lado de cá. As triunidades ocupam-se indiretamente, mas as triodidades, lógico, estão diretamente envolvidas com as deidades experienciais, o Supremo, o último e absoluto. Por isso que elas se impingem no Ser Supremo, a triodidade. Elas aparecem na síntese emergente do poder de personalidade do Ser Supremo. E para as criaturas temporais do espaço, o Ser Supremo é uma revelação da unidade do Eu Sou. Então, este Ser original, esse Ser que deu origem a tudo, esse Ser que é a primeira fonte sempre, o Pai Universal, para nós, ele está relacionado, é chamado de Ser Supremo, porque nós não podemos nos relacionar com este Eu Sou, porque ele é absoluto, infinito e está na infinitude. Mas nós, sim, vamos nos relacionar com aquilo que é finito. Então, a factualidade da deidade, isto é, a realização da deidade, é o que o homem busca na ascensão ao paraíso. A gente está realizando o Ser Supremo. A verdade é essa, nós vamos ser parte do corpo do Ser Supremo. A potencialidade da divindade humana é aquilo que evolui no homem ao longo dessa busca, né? Que é a nossa espiritualização. E o original é o que torna possível a coexistência e a integração entre o homem real, o homem potencial e o homem eterno. Então, existe o homem que está em desenvolvimento, aquele potencial que nós temos dentro da gente, e este homem que vai ser eterno após a fusão com o Espírito Infinito. As relações primordiais entre unidade, dualidade e triunidade. Foi afirmado certa vez que a unidade origina a dualidade. E é verdade. E que a dualidade gera a triunidade. E que a triunidade é o antepassado de todas as coisas. Há, na verdade, 3 grandes classes de relações primordiais, e são elas: a relação da unidade, são relações existentes internamente no Eu Sou, quando a unidade é concebida dele, como autodiferenciações triplas, então cétuplas. Aqui é trindade e aqui é Deus o cétuplo. As relações de dualidade, realizações existentes entre o Eu Sou, como o cétuplo, e os 7 absolutos da infinitude. E as relações de triunidade, estas são as associações funcionais dos 7 absolutos da infinitude que nós acabamos de estudar.
todas as relações funcionais deles. Vocês entenderam tudo ou não entenderam nada? Falem alguma coisa para não ficar tão desesperado. A cada vez a gente aprende um pouquinho mais, entende um pouquinho mais. Vai o importante aqui é entender essa questão da trindade, como ela funciona. Você vê que a gente saiu daquele gráfico básico e fala, legal, que lindo isso daqui, Pai, Trindade, Universos. Como funciona isso? Tudo funciona por trindades. Funciona por triunidades e triodidades. É difícil, mas se você for relacionando, você faz uma lógica total. Que alguém tem, é como se fossem departamentos dentro dessa empresa de Deus. Então, você tem um departamento das triunidades, que tem que fornecer toda a infraestrutura para o universo, e você tem os departamentos das triunidades, que vão pegar todo este material que eles forneceram da experiência e vão injetar no Supremo para criar o corpo finito do Pai. Em suma, é isso. Era mais fácil ter falado isso e pronto. Não sei por que eu falei meia hora. Era muito mais simples ter explicado isso, pessoal. A triunidade dá toda a matéria-prima e a triunidade enche o balão do Supremo de experiência. Pronto, a triunidade. Acabou, é só isso. Mas para que simplificar, se você pode complicar, não é? Cara, mas é verdade, o livro de Urântia é super curioso, ele é interessante, conforme você vai estudando mais, você vai falando, cara, que curioso, como é complicado. Às vezes eu penso, né? Eu falo assim, o cosmos deve ser de uma burocracia, cara. Se a gente reclama da burocracia aqui, o que deve ser lá em cima? Porque quando eles falam que o ajustador do pensamento, eles vêm quase que imediatamente do paraíso para cá, no planeta, mas o tempo todo que ele demora fazendo o seu registro lá em Versa, sei lá onde ele faz, ele gasta uma semana fazendo o registro. Cara, que burocracia é essa? Não tem computador lá para fazer o registro do bichinho vindo para cá? Então, não é possível. Agora, Marcos, tu já parou para pensar que o ajustador do pensamento, aquele ajustador do pensamento que acaba desistindo da alma que ele escolheu? Ele não desiste. Não, peraí. Não é que o ajustador desiste. Quem desiste é o ser humano. Agora, quando ele define que aquela alma não vale a pena, que é um ser totalmente abjeto. Então, ele não vem para um ser que não vale a pena. Porque dentro de uma empresa, vamos pensar, Osmar, dentro de uma empresa, antes de você contratar qualquer coisa, você vai fazer toda uma avaliação do que você está contratando, não é verdade? Sim. O ajustador faz a mesma coisa, ele vai ver o histórico daquele ser, a genética daquele ser e a probabilidade dele querer a fusão. Então, o pessoal fica assim, o ajustador vem para todo mundo. Não é assim não, meu garoto, eu sinto muito. Ele vai analisar todo o teu passado e para quem tem mais potencial vem ajustador experiente, para quem tem menos potencial vem ajustador virgem. Aí é que então eu entro, porque na realidade o livro diz que existem alguns ajustadores que desistem daquele ser que ele pensou que poderia elevar, ascender ao paraíso. Eu não sei se ele desiste, Osmar, mas ele, por exemplo, se o ser perde a capacidade de decisão, ele vai embora. Ele vai embora, Ele não tem o que fazer, porque se ele está aqui para criar sua alma através das suas decisões, ele não tem o que fazer, Osmar. Não. Não adianta ele ficar preso na nossa mente se você não pode mais decidir. Não. Então, se você sofreu um acidente sério, você perdeu a sua capacidade volicional, o espírito não está mais lá. O que tem são as reações físico-químicas e a alma que provavelmente está lá ainda. Mas você não tem mais o espírito lá dentro. Não. Amém. É difícil falar isso, né? Mas em Hitler, por exemplo, Marcos, Hitler, por exemplo, tu acha que teve um ajustador do pensamento? Então, agora eu vou comentar uma coisa que eu não tenho certeza, mas que eu gostei muito do que o Sadhguru falou,
e que isso não é preocupante, mas isso prova que existe isso no universo. O Sadhguru falou que o Hitler ele é a síntese de todo o ódio da humanidade em relação aos judeus. Ele veio a serviço. Ele veio a serviço. Por isso que ele só foi em cima do povo judeu. Porque ele foi a síntese do ódio. Então, a nossa mente cria. O nosso ódio cria. Uma coisa extremamente preocupante, que eu brinco e falo, é sabido que as mulheres têm um ódio do homem enorme. Isso faz... o campo de ódio das mulheres em relação aos homens é grande por tudo aquilo que os homens fizeram para as mulheres ao longo de toda essa evolução. Você já pensou se vem uma mulher aí para se divertir com os homens como Hitler? Nós estamos danados. Porque se vier uma mulher síntese do ódio que as mulheres sentem em relação ao homem, vai ser um problema. Mas isso fica uma outra história, depois a gente discute. Mas a nossa mente cria, todo esse nosso ser, ele cria, cara. E se isso for verdade, o Hitler está totalmente entendido. Eu não estou dizendo que ele está certo ou errado. Ele veio a serviço. Porque a humanidade o criou. Não fomos nós, a humanidade o criou e ela teve que se deparar com isso. Você entendeu? Eu não concordo muito, mas não vou também entrar nesse assunto agora. Não, eu não disse que eu concordo nem eu discordo. Eu falei que, para mim, é uma explicação absolutamente plausível. Eu entendo o que ele falou porque eu vejo que a gente cria mesmo. Olha o ódio que foi criado no mundo, a dicotomia que foi criada no mundo nesses tempos aqui. Mas aí tu tá desculpando os bárbaros, aí não dá também. Não. Eu não estou desculpando, porque nunca houve um bárbaro como Hitler. Não no nível dele, que pegasse mundialmente e fizesse o que fez, que eu saiba. Tiveram bárbaros localizados, que faziam parte da evolução. Stalin fez muito mais. Hã? Stalin fez tanto quanto ele. Olha o que ele fez com a Ucrânia, o Stalin. Ah, não, esquece. Então, vamos continuar, é verdade. Bom, eu acho que não dá para personalizar, é para desculpar, dizer que é uma coisa coletiva. Eu não essa história do coletivo, eu sei, eu acredito, cara, porque é só você olhar no que está acontecendo e na dicotomia que está no mundo. O ódio que está entre os dois lados, esquerda e direita. Um absurdo, os dois agem da mesma forma, é uma lástima. Bom, mas não importa. Sim, boa noite a todos. O Hara Davis, ele fez um sumário no livro dele, ele tem um livro muito legal, que ele faz todo o sumário do livro de Urântia, né? E ele mostrou essa figura aqui, que é o que ele sumariza de toda a evolução. E foi através Marcos, Oi? Eu acho que o Ivan queria falar. Quem? O Ivan. Ok, você pode esperar um pouquinho, Ivan, que eu estou terminando, faltam 3 slides. Eu já vou terminar, tá? Só para terminar aqui e concluir. Então, o Hara Davis fez, eu traduzi do livro, né, Stud Aids do livro de Urântia, ele tem um sumário visual, onde é muito interessante. Eu vou mostrar detalhes, onde aqui em cima ele mostra toda a questão da experiência, né, da trindade, da experiência, e aqui ele mostra aquilo que vai ser criado, né? Exatamente o sentido daquilo que eu acabei de mostrar, a síntese de tudo que eu acabei de mostrar. Então, primeira coisa, ele fala que nós vimos os absolutos originais, os absolutos reais, que é o Filho Eterno, a Ilha do Paraíso e o Espírito Infinito, e os absolutos potenciais, que é a deidade absoluta, o absoluto universal e o absoluto inqualificável. Aqui, isso daqui, os absolutos potenciais, é um reservatório ilimitado de potenciais. Contém todos os planos de Deus para o futuro. O absoluto inqualificável, está errado aqui, eu pus qualificado, mas é inqualificável, produz a matéria física e energias que estão organizadas em estrelas e planetas. A bem da verdade, não é que ele produz. O paraíso traz do absoluto inqualificável para a parte de baixo e faz com que esta energia seja sensível à gravidade, né? Nós vimos isso. O absoluto universal é o efeito de ligação e equilíbrio.
unidade infinita não revelada do Pai do paraíso e a fonte da mente e da matéria. Nós vimos por quê? Porque a partir do instante que o absoluto inqualificável com o absoluto da deidade, ele cria uma tensão. Então, alguém tem que equilibrar esta tensão aqui. É que nem se colocasse o isopor dentro d'água. E o absoluto da deidade, né, que é o qualificado, produz seres, espíritos e realidades divinas, permeia todo o grande universo. Aqui, essa parte está totalmente ligada ao impessoal. Aqui está ligado ao quê? Ao pessoal, à trindade, às personalidades. Então, fica fácil você ver aqui, né? A origem está aqui, e aqui está os 7 absolutos da infinitude, né? Pronto, aqui você entende o que acontece, o reservatório e as personalizações. O que isso vai criar? Isso vai criar o Supremo, o Deus o Supremo, que é composto de o Supremo Todo-Poderoso, que evolui no nível de valor das atividades não pessoais, é toda a energia do universo, como supra-controle do poder físico do grande universo. E isso daqui vai gerar o chamado o Ser Supremo, o Deus do tempo e do espaço, em realização e evolução. A deidade pessoal, que associativamente alcança a realização experiencial da identidade criatura-criador no tempo e no espaço. Então, daqui está se criando isso. E aqui em cima, nós vimos que ele vai criar o quê? A trindade das trindades, que contém todas as possibilidades, probabilidades e inevitabilidades que estão além da nossa imaginação. Tá? Então, nós vamos ter a trindade absoluta, como a gente viu, que é Deus o Supremo, Deus o Último e o Consumador do Destino. A trindade última, que é Deus o Supremo, as personalidades criadoras, supremos arquitetos do universo mestre, e a trindade do paraíso, que é o Pai, Filho e Espírito. E isto daqui, essa trindade última, vai criar, a síntese dela vai se chamar Deus o Último, que é a deidade super suprema no nível absoluto, soberana do universo mestre, segunda deidade experiencial eventuada pela trindade do paraíso, onipresente, onipotente, onisciente. E aqui, a experiência aqui vai ser o quê? O Deus absoluto, que é existencial experiencial, a finalidade da evolução, que é exatamente criar esse Deus absoluto que vai se impingir aqui no absoluto inqualificado. No absoluto inqualificável. Esse Deus aqui experiencial vai fazer parte do corpo do absoluto inqualificável. E nessa parte aqui, ele mostra como acontece a evolução. A gente aqui tem que ir, ele vem de cima para baixo, não tem problema. Tem os seres mortais, o ajustador do pensamento, o espírito criativo e o filho criador que origina os universos. Aqui, deste lado, nós temos Deus o Certo, porque a gente já viu que a personalidade da deidade, né, da trindade do paraíso, funcionando de modo real em todos os lugares do tempo e do espaço. E do lado direito, que nós não vimos aqui, nós temos os controladores cétopos, que são os controladores de todas as energias que vêm para o universo, né? Então, é o nível do controle físico de Deus o Cétopos, que são os mestres controladores físicos, os centros supremos de potência, os diretores supremos de potência, o Supremo Todo-Poderoso, Deus da ação, que é o Espírito Infinito, a Ilha do Paraíso, que é onde parte toda a energia, e a fonte do paraíso, que é o Pai Universal. E aqui você vai criar a parte existencial e experiencial infinita. E foi por isso que ele coloca dessa parte. Qual é o resultado de tudo isso? Esta parte aqui, em colaboração com a evolução finita no tempo e no espaço, irá possibilitar a criação da trindade das trindades, que contém todas as possibilidades, probabilidades, inevitabilidades que estão além da imaginação. Ufa! Acabou.